Boa tarde a todos, saúdos irmãos com a paz do Senhor. Estamos aqui juntos novamente após um final de semana intenso de celebrações. Tivemos os cultos, a ceia, o especial das crianças. Tantas coisas aconteceram nesse final de semana que nos alegraram, nos trouxeram de volta a esperança. Nós pudemos relembrar, nos alegrar com a cruz, com a ressurreição de Jesus. Mas a segunda-feira chegou, a vida continua, né? Alguns irmãos já retomaram os seus afazeres, alguns até no trabalho, inclusive. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa tarde, segundo aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu quero fazer a leitura que está lá em João, no capítulo 21, texto imediatamente após o texto que foi lido na pregação de domingo. Então, no capítulo 21 de João, versículos 1 até o 14, nós faremos então a leitura da palavra do Senhor. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhes os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Responderam-lhe: Não. Então lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede de tão grande que era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram num barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali uma brasa, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Até aqui. Então nós vimos que Jesus, ele ressuscita e ele passa a aparecer então aos seus discípulos. Nós vimos um pouco disso na mensagem de ontem. Então, aos poucos, ele vai aparecendo aos discípulos, são algumas aparições, né, aos seus discípulos, e vemos ali alguns ensinos de Jesus cada vez que ele aparece, né, cada vez que Deus se manifesta, é com algum propósito. E aqui não foi diferente. E é interessante que aqui se repete algo que Jesus já havia feito antes. Porque se nós lermos Lucas capítulo 5, nós veremos a pesca milagrosa, né? Algo semelhante já havia acontecido, né? Jesus estava ali pregando no barco junto com os discípulos e eles não haviam apanhado nada durante a madrugada, havia sido uma pesca infrutífera, mas Jesus ele diz, olha, lança a rede. Os discípulos creram, lançaram a rede, apanharam muitos peixes, né? A rede ali quase se rompendo. Então era algo que já havia acontecido e Jesus ele repete esse acontecimento. Alguns críticos, né, entendem que é algo negativo isso que acontece no capítulo 21 de João, no sentido de que os discípulos simplesmente retomam a velha vida.
né? Alguns vão dizer assim, Pedro voltou a ser pescador, ele se esqueceu da ordem do Senhor de evangelizar e voltou a ser pescador. Mas eu não vejo dessa forma, e outros teólogos também não, porque eu entendo que Pedro simplesmente voltou à sua vida cotidiana. Os discípulos precisavam comer, precisavam trabalhar, eles haviam visto o Senhor, mas ainda não tinham um pleno entendimento de como se daria essa obra que eles iriam realizar, de como seria a igreja. Nós temos que lembrar que o evento de Atos, né, o derramar do Espírito Santo sobre eles, ainda iria acontecer. Então, simplesmente eles retomaram a sua vida e no cotidiano, Jesus mais uma vez se manifesta e mais uma vez traz algo para ensinar, traz algum ensinamento, algo para a vida desses discípulos. Então, eles estavam ali, mais uma vez, no mar da Galileia, voltaram para a Galileia e foram pescar, né? Eles precisavam ali do seu trabalho, do seu sustento, mas eles experimentaram mais uma vez uma pesca muito ruim. Trabalharam a noite toda e não apanharam absolutamente nada. Mas o interessante é que Jesus estava ali na praia, esperando por eles, né? O Jesus ressurreto, dessa vez, estava ali esperando por eles. E a primeira lição que nós podemos aprender, então, por meio deste capítulo, é que Jesus, ele está sempre presente, sempre nos observando, né? Nada passa despercebido aos seus olhos, nem mesmo os eventos comuns das nossas vidas. Enquanto eles trabalhavam, Jesus estava ali, estava esperando, estava olhando, observando, né? Vendo a sua aflição, vendo o seu trabalho, vendo o seu suor, vendo talvez a sua desesperança e até mesmo frustração por não ter tido ali o fruto do seu trabalho, ter sido uma noite de trabalho praticamente em vão, mas a presença de Jesus estava ali. Ele estava ali aguardando os discípulos, pronto para estar com eles, para consolá-los, para renovar as suas forças, a sua esperança. Então, assim é o Senhor conosco, né? A Páscoa terminou, mas as nossas vidas continuam. E o Senhor continua presente, continua nos vendo e continua cuidando de todas as coisas. Amém? O segundo ponto é que Jesus, quando, né, os discípulos ali descem do barco, Jesus os chama de filhos, né, de uma maneira muito carinhosa. Ele pergunta: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Então, além do cuidado, nós vemos o amor de Deus, né, o cuidado dele, o carinho dele ao se referir ali aos discípulos, ao chamá-los de filhos. E nós temos que lembrar que nós temos essa filiação. Deus, ele é nosso Pai, e isso mediante o sacrifício de Jesus, né? Todos aqueles que creem em Jesus, eles têm o direito, né? Eles adquiriram esse direito, nós ganhamos esse direito de sermos chamados filhos de Deus. Então Jesus os chama de filhos carinhosamente, mostrando que ele não estava ali para repreender, mas estava ali para ensinar, para cuidar, para amar, né? E Jesus, ele é assim conosco também, né? Nos chama de filhos, nos tem dado essa filiação, essa herança junto com ele. Então nós temos motivos realmente de gratidão. Mesmo no restante do ano, nós temos que estar com os nossos corações totalmente voltados a este Deus, que é um Deus que nos ama e que tem cuidado das nossas vidas. Mais adiante ao texto, nós vemos que Jesus, ele vai então pedir a eles: olha, lancem a rede, né? Novamente, lancem a rede. E a semelhança da primeira pesca registrada lá em Lucas, os discípulos vão lá, eles acreditam nessa palavra e eles novamente, né, depois de toda uma noite de cansaço, eles lançam a rede. E de fato aquela pesca milagrosa se repete, né? As redes então se enchem de peixes e eles se alegram certamente nisso, o sustento deles estava ali garantido. E isso nos traz de novo a memória de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mesmo aquilo que parece infrutífero, mesmo na crise,
mesmo na adversidade, mesmo nos momentos em que o nosso trabalho parece que não tem resultado, o Senhor está ali, cuidando, né? Está no controle e basta uma palavra dele e toda a situação se transforma. E nós cremos que é assim também com o momento que nós estamos vivendo. São momentos difíceis, muitos desesperados, muitos tristes, preocupados, mas nós sabemos que basta uma palavra do Senhor e a situação toda pode ser transformada. Aquilo que é escassez, frustração, pode se transformar em bonança novamente, pode se transformar realmente no agir de Deus positivamente sobre as nossas vidas, nos mostrando que Ele é o Senhor de toda a história. Por fim, os discípulos vão até o barco, enchem suas redes de peixe. Naquele momento, então, eles reconhecem que era Deus que estava cuidando de todas as coisas, né? João vai dizer ali, né? O discípulo amado vai dizer a Pedro: olha, é o Senhor. E eles reconhecem prontamente a mão de Deus naquela situação. E assim é com as nossas vidas, temos que reconhecer o agir de Deus em cada momento, mesmo na dificuldade, mesmo nos momentos difíceis. Deus está agindo, Deus está cuidando, é Ele quem está no controle, e eles reconhecem isso e eles vão dizer: é o Senhor. E quando eles chegam ali na terra, né, saltam ali, né, do seu barco, chegam em terra, eles percebem, né, uma brasa, uma fogueirinha ali, né? Jesus já estava preparando alguns peixes e pão. Deus já estava esperando eles com a provisão, com o alimento, com o sustento, né? Aquele alimento que traz um alento, que renova as forças, assim é o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que antes mesmo de pedirmos, Ele já sabe das nossas necessidades. Antes mesmo dos discípulos encherem as suas redes de peixes, o Senhor já havia preparado uma refeição para eles. Uma refeição que os traria alento, que os traria conforto, que renovaria o seu corpo, mas também o seu espírito, pela presença de Deus, pela comunhão com o Senhor. Deus é um Deus que cuida, o nosso Deus é um Deus de cuidado, de amor, de sustento, de graça, de misericórdia sobre as nossas vidas. A vida continua e nós temos aí os nossos afazeres. Mas logo depois desse evento, então, da pesca milagrosa, o Senhor ele tem aquela conversa com Pedro, que já foi citada numa outra meditação que eu fiz na semana passada, onde ele renova a missão de Pedro, né? Pastorei as minhas ovelhas. No primeiro evento, na primeira pesca milagrosa, Jesus ele diz a Pedro: você será pescador de homens. E nessa segunda pesca, na sequência desse acontecimento, o Senhor então traz à lembrança isso. E ele renova a missão, ele renova o propósito, nos mostrando que a vida continua, a vida segue com todos os seus percalços, com todas as suas dificuldades, mas nós temos uma missão, nós temos um propósito. E mesmo nas situações comuns da vida, o Senhor está presente, o Senhor está agindo, o seu amor, o seu cuidado, a sua soberania é revelada a cada dia e Ele nos lembra de que nós temos uma missão. Nós temos um evangelho para pregar, nós temos uma vida cristã para viver, uma salvação a ser desenvolvida com todo temor e tremor diante do Senhor. Nós temos como igreja um propósito, uma missão a continuar até que o nosso Senhor volte para nos buscar. Que nós possamos continuar essa semana, as próximas semanas, o próximo ano, firmes no nosso propósito, felizes no Senhor, né, com aquela paz que excede todo entendimento. Alguns podem pensar, mas como o cristão pode ser feliz, como ele pode ter paz nesse momento? Mas nós temos a presença do nosso Deus que nos capacita a passarmos por todas as coisas, crendo realmente no seu agir, sendo Ele a razão da nossa esperança. Que assim seja a nossa semana, uma semana abençoada, sabendo que Jesus nos vê, que Jesus cuida de nós e que aquilo que nós precisamos, Ele já preparou
né, a nossa provisão, tudo aquilo que nós necessitamos. O nosso Deus que nos vê e que nos ama já preparou. Quero orar nesse momento, abençoar a sua vida, as nossas vidas e essa semana. Senhor, nós te agradecemos por quem Tu és, por Tua palavra que se renova a cada dia, pela Tua misericórdia que se renova a cada dia, por tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado, por tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações nesses dias, nesse momento que nós estamos vivendo. E eu quero pedir ao Senhor, renova as nossas forças, né? A nossa vida segue e nós queremos continuar firmes na Tua presença, firmes na esperança que o Senhor nos conquistou, firmes sabendo que o Senhor nos ama, que o Senhor tem cuidado de nós, que tudo aquilo que nós precisamos o Senhor já tem preparado para as nossas vidas e, acima de tudo, de que nós temos uma missão. Nós estamos no mundo, mas nesse mundo nós temos uma missão. Lembra-nos, Senhor, a cada dia de honrarmos ao Senhor com cada atitude nossa, com cada ato, Pai, do nosso cotidiano, que cada palavra da nossa boca, cada ato nosso, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, sejam atos de adoração ao Senhor, estejam dentro dos Teus planos e dos Teus propósitos para cada um de nós. Nós te agradecemos por tudo, pedimos a Tua bênção e a Tua proteção sobre cada irmão, em especial aqueles que estão trabalhando neste momento. Guarda-os, livra-os, Senhor, de todo mal e que nós possamos continuar firmes com os nossos corações voltados para Ti. É o que nós pedimos em oração e é em nome do Senhor Jesus que nós oramos com toda a gratidão. Amém. Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz do Senhor e uma semana vitoriosa para todos nós.